Espírito Santo, o que você já fez até aqui já nos surpreende, nos alegra, mas nós ainda temos muito o que receber e te pedimos, Espírito Santo, que você use a vida do apóstolo Rubens com toda a ousadia e intrepidez, para que a tua palavra, somente a tua palavra seja pregada. E eu oro, Pai, para que você esconda o apóstolo Rubens de todos os holofotes, de todas as evidências, para que toda a atenção seja dada para o teu Filho Cristo Jesus. Nós oramos, Pai, pela vida do apóstolo, pelo ministério, pela família, para que o Senhor esteja guardando a família dele nesses dias e que nós, como igreja, com a igreja de Maringá, nós possamos crescer ainda mais nesta noite diante do que ouviremos. Usa a vida do teu servo nesta noite, é o que te pedimos no nome do teu Filho Cristo Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pastor. Obrigado. Amém. Muito boa noite a todos os irmãos, a paz. E uma vez mais, quero agradecer o carinho, quero agradecer a honra que me dão e a confiança também desta oportunidade de poder ministrar a palavra do Senhor em um evento tão importante como este para a cidade de Maringá. Hoje pela manhã, com os servos de Deus aqui, os pastores, nós tivemos um tempo muito bonito, muito bom. E realmente o Senhor está neste lugar. E realmente é um tempo profético do Senhor para nós como igreja, aqui especificamente na cidade de Maringá. Bom, amados irmãos, como o tempo avança, não quero demorar com muitas coisas. Quero realmente poder começar com uma palavra importante do Senhor para nós. Profeta, nós temos aqui hoje vários, né? Vamos estar aprendendo, vamos estar vendo sobre a importância do ministério profético. E tomara que um dia também a gente possa falar sobre a importância da restauração do ministério apostólico na igreja hoje. Eu creio que é muito importante isso também. Eu entendo que o erro do homem não pode anular a verdade de Deus. Estão se cometendo muitos erros na prática do ministério apostólico profético, mas isso não pode anular a verdade da palavra, daquilo que Deus quer fazer e daquilo que Deus vai fazer a sua igreja nos dias de hoje. Aleluia. Quantos sabem que o Senhor está aqui hoje? Amém. Glória ao Senhor. Vamos um tempo tremendo de adoração ao nosso Deus. E quero dar a liberdade ao profeta Cliff. Não fui falar com ele. A hora que eu subi aqui, me entrou se Deus, no final, Deus te der uma palavra, porque Deus vai fazer algo específico hoje aqui, e vai ser na vida dos jovens que estão aqui. Através dos apóstolos e dos profetas, Deus revela seus propósitos eternos e dá instruções para a igreja. Por isso, o tema deste congresso, Amós 3:7, é exatamente isso que o Senhor nos diz. Que o Senhor não faz nada, coisa alguma, interessante, não faz coisa alguma. Isso quer dizer que tudo que Deus faz, Ele vai revelar os seus planos aos seus servos, os profetas. Em Efésios capítulo 3, versículo 5, o apóstolo Paulo diz assim: esse ministério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus. Então, irmãos, o ministério profético está sendo restaurado pelo Senhor Jesus Cristo, para que a igreja com autoridade diga ao mundo, diga ao lugar onde ela está: assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Mas há algo muito preocupante acontecendo, e sobre isso eu quero falar com a ajuda do Senhor, do Espírito Santo de Deus. Está acontecendo ou não está acontecendo na igreja, que é a falta de preocupação dela com a nova geração. Com a nova geração. A igreja não está trabalhando para preparar uma nova geração de ministros. E isso é bastante preocupante. Sim ou não, irmãos? Isso é muito preocupante. Eu tive uma das experiências mais espetaculares do Senhor na minha vida essa semana.
estávamos reunidos, minha esposa e meus filhos. Eu tenho 3 filhos. Minha esposa é uma profeta de Deus. Eu tenho uma filha, a Elisa, de 28 anos, vai se casar o ano que vem, em abril. Tenho um filho de 26 anos, que nasceu na cidade de Guatemala, quando nós vivíamos aí. E tenho um filho de 22 anos. E nós estávamos reunidos, todos eles estão inseridos no ministério, na igreja, trabalhando. E eu cheguei, e eles estavam reunidos conversando, e eu percebi que a conversa estava um pouco tensa. E eu sentei e comecei a ouvi-los, e de repente o meu filho se voltou para mim e disse assim: pai, eu quero ser preparado para o ministério. Eu tomei um susto. Só que eu não quero ser preparado por ninguém, eu quero ser preparado pelo Senhor. Por você, meu pai, eu quero ser preparado. E não tem como um pai não se emocionar com isso, sim ou não, irmãos? Não tem como um pai se emocionar com isso. Isso foi muito importante para mim, mas foi ao mesmo tempo bastante preocupante, porque minha filha olhou para mim e disse assim: você precisa preparar-nos, você precisa ministrar-nos, porque você é a nossa referência de ministério. Glória ao Senhor, glória ao Senhor. Deus é um Deus geracional. E se de repente essa palavra me escapar, porque às vezes ela me escapa em espanhol, porque a palavra geracional em português é a palavra generacional em espanhol, e às vezes me escapa essas duas palavras. Deus é um Deus geracional. E o primeiro texto que nós vamos ler está no livro de Salmos, capítulo 78, do versículo 1 ao versículo 8. Salmos 78, do versículo 1 ao versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor. Salmos 78, do versículo 1 ao versículo 8. Povo meu, escute o meu ensino, incline os ouvidos para o que eu tenho a dizer. Em parábolas abrirei a minha boca, proferirei enigmas do passado, o que ouvimos e aprendemos, o que nossos pais nos contaram. Não os esconderemos dos nossos filhos, contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Ele decretou estatutos para Jacó, e em Israel estabeleceu a lei, e ordenou aos nossos antepassados que a ensinassem a seus filhos, de modo que a geração seguinte conhecesse, e também os filhos que ainda nasceriam, e eles, por sua vez, contassem aos seus próprios filhos. Então, qual é o resultado disso? Eles porão a confiança em Deus, e não esquecerão os seus feitos, e obedecerão aos seus mandamentos. Eles não serão como seus antepassados, obstinados e rebeldes, povo de coração desleal para com Deus, gente de espírito infiel. Uma geração viu o poder de Deus, e a próxima geração não conhecia a Deus. O que aconteceu? O que foi que aconteceu? Não receberam o fundamento dos seus pais. E a igreja, irmãos, hoje precisa treinar e preparar os seus filhos. Paulo diz assim em Gálatas capítulo 4, versículo 19: meus filhos, interessante quando Paulo fala assim, meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Meus filhos, estou sentindo dores de parto por causa de vocês, até que Cristo seja formado em vocês. Paulo estava falando de uma preocupação que ele tinha em formar Cristo na vida dos seus filhos espirituais. A forma de expandir o reino de Deus, irmãos, nessa terra, é formando Cristo na vida dos nossos filhos, tanto nossos filhos espirituais, quanto os nossos filhos naturais também. É tremendamente preocupante ver quantos filhos de pastores estão fora da igreja, ou estão cansados da igreja, ou estão revoltados com a igreja. É muito preocupante.
É preocupante ver o que está acontecendo com a próxima geração. Deus nos deu a oportunidade de estar na França e ministrar em uma igreja francesa, uma igreja grande, muitos jovens, alguns jovens. E nós nos sentamos com o pastor, é uma igreja francesa, de língua francesa, e nos reunimos. O pastor quis se reunir conosco antes, quis conhecer-nos antes do domingo que íamos ministrar. E nos reunimos numa sala e começamos a conversar. E de repente ele começou a abrir o seu coração, e ele chorou, e nós oramos, e foi um tempo tremendo de Deus. Mas ele manifestou uma preocupação que ele tinha. Ele disse: a minha preocupação não é o que está acontecendo agora, a minha preocupação é com a próxima geração, e se depender da próxima geração, não teremos mais evangelho na França. E realmente, queridos irmãos, ministério é Cristo sendo edificado em mim e na vida dos meus filhos. Vamos expandir o reino de Deus, falando, ministrando aos nossos filhos espirituais, mas também vamos transferir não somente conhecimento de Deus, vamos transmitir vida, vamos transmitir dons, vamos profetizar na vida dos nossos filhos, vamos ter uma geração que foi profetizada. Eu estava falando sobre a minha filha. Alguns anos atrás, alguém trouxe uma palavra alguém orou por nós, um profeta de Deus orou por mim e minha esposa, e trouxe uma palavra a nós, que a nossa filha, que ainda era bastante jovem, disse que Deus a levaria a um país oriental para ministrar. E eu fiquei com aquela palavra no meu coração durante muitos anos, pensando: mas como vai ser isso? E acontece que a minha filha está noiva de um jovem descendente japonês. E esses dias eles estavam falando sobre ir para o Japão, depois de casados, logicamente. E eu fiquei pensando: meu Deus, foi falado, foi trazida uma palavra profética de Deus sobre um destino para a vida da minha filha, que ela não tinha nem idade para ficar noiva, para namorar, muito menos. E Deus já estava falando a respeito do que ia fazer na sua vida. E quando eu vejo agora minha filha noiva de uma pessoa que eu jamais podia imaginar na minha vida que poderia acontecer, falando de ir para um país oriental. Então, irmãos, infelizmente, essa geração que está vindo, pode se tornar a geração do êxodo. O que quer dizer isso? Se nós continuarmos ignorando os tempos, essa geração será chamada a geração do êxodo. O apóstolo Paulo chama a atenção do seu filho espiritual Timóteo, e ele deixa claro a Timóteo que o dom que ele tem veio por mensagem profética e por imposição de mãos. O dom que ele tem veio por mensagem, por palavra profética e imposição de mãos. Em 1 de Timóteo 4,14, Paulo diz assim: não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética, por palavra profética e com imposição de mãos dos presbíteros. E agora você exerce o dom que foi te dado por mensagem profética. Agora, o que eu chamo de geração do êxodo? Geração do êxodo encontramos hoje, infelizmente, na igreja, como muitas vezes nós encontramos e vimos o povo de Deus, o povo de Israel, desanimados, perdidos no mundo, estavam deprimidos, como se Deus não estivesse escutando ou se importando. Havia silêncio de Deus, eles não ouviam a voz de Deus, não conseguiam ouvir a voz de Deus, não sabiam ouvir a voz de Deus. Moisés, quando esteve lá diante da sarça ardente, ele reclama com Deus de que Deus não estava ouvindo a aflição do seu povo. E Deus diz: sim, eu estou ouvindo a aflição do meu povo. Mas havia muitos impedimentos à voz de Deus. A igreja precisa ter gente que ouve a voz de Deus. Na igreja de Antioquia, havia gente que ouvia a voz de Deus. Quando disse a palavra, lá em Atos capítulo 13, e disse o Espírito Santo: me separa Paulo e Barnabé para a obra que eu tenho encomendado para eles.
disse o Espírito Santo, mas alguém teve que ouvir a voz de Deus, alguém na igreja teve que ouvir a voz do Espírito Santo. Se nós pregadores não ouvirmos a voz de Deus, vamos ouvir as pregações de outros, vamos ler livros de teologia, vamos falar e pregar qualquer coisa, e os milagres não ocorrem em ambientes errados. Deus está interessado muito mais em santidade do que em milagres. Por isso, o ministério do profeta é tão importante hoje, porque ele é um porta-voz de Deus. Ele nos transmite os planos e os propósitos do Senhor, os passos do Senhor para os próximos dias, meses e anos que virão. Mas infelizmente, como eu disse hoje de manhã, eu fui criado na igreja, meu pai foi pastor, meu avô era pastor, meu avô era um pastor espetacular, fui criado na igreja Assembleia de Deus, mas infelizmente nós fomos criados com uma mentalidade a curto prazo. Durante muitos anos se ensinou na igreja e se enfatizou, e quando eu vivi isso, eu cresci ouvindo isso, de que estávamos vivendo os últimos dias e que Jesus estava perto e que Jesus estava voltando. Sim ou não, irmãos? Aqueles que cresceram na igreja sabem disso, sim ou não? Eu me lembro que jogar bola era pecado. Então, mas jogar bola, ser pecado num país do futebol é uma tragédia, né? E eu me lembro que eu queria jogar bola, meu pai não deixava a gente ter bola em casa, aí nós fazíamos bola de meia, de papel, de papelão. Mas eu me lembro que eu tinha tanto medo, porque eu aprendi que Jesus podia voltar a qualquer momento, e se ele me pegasse jogando bola, eu ia para o inferno. Então, eu ia jogar bola com muito medo, e quando terminava o jogo, eu ia para casa assim: Senhor, me perdoa, não volta agora não, Senhor. Então, nós fomos criados com essa mentalidade, de que nós estávamos vivendo os últimos tempos, e que Jesus ia voltar logo. Quero dizer que isso não era errado, e não é errado. Não estava errado, mas, e de certa maneira, isso ajudou na expansão missionária na igreja durante muitos anos. Agora, isso também trouxe uma mentalidade a curto prazo. Se Jesus vai voltar logo, e se estamos vivendo nos últimos tempos, para que vamos trabalhar a longo prazo? Para que vamos preparar-nos para coisas futuras e etc.? E isso, de certa maneira, prejudicou a igreja e as gerações futuras, porque não houve uma preocupação em preparar, em discipular. E até hoje nós lutamos e brigamos e guerreamos com pastores que não conseguem ter uma mentalidade de discipular, porque sua mentalidade é imediatista. Então tirou da igreja essa necessidade de se preparar a longo prazo. E muitos membros da igreja, do corpo de Cristo, se consideram uma geração terminal. Então, irmãos, quando nós lemos Efésios capítulo 4, versículo 11, versículo 12, o ministério quíntuplo e os 5 ministérios, nós vemos no versículo 12 o propósito dos 5 ministérios. Qual é o propósito? O propósito não é engrandecer, não é dar título a ninguém, não é dar posição a ninguém. Esse é o grande erro, esse é o grande equívoco que a igreja está vivendo. O propósito no versículo 12 é preparar os santos para a obra do ministério. Preparar é uma preparação. A igreja precisa ter uma dedicação em preparar, em se preocupar com essa geração, para que o corpo de Cristo seja edificado. Encontramos aí então esse é o propósito do ministério quíntuple. Devemos viver, irmãos, sim, como se Cristo regressasse hoje. Claro, com certeza. Mas ao mesmo tempo, trabalhar e preparar a próxima geração, como se Cristo viesse muito depois deles. Porque essa foi a mentalidade da palavra que o Senhor trouxe, quando disse: você prepara seus filhos, e os filhos vão preparar os filhos, e os filhos vão ensinar os filhos. O Senhor estava pensando, por isso Deus é geracional, porque Ele estava pensando nos filhos dos filhos. E muitos hoje na igreja não estão pensando nem nos seus filhos, porque um filho, ele vive, ele recebe a visão, e o filho do filho vai edificar essa visão. Então, irmãos, uma das razões pelas quais Deus levanta profetas hoje
é para que Ele se preocupe em preparar profetas para as próximas gerações. Preparar profetas para as próximas gerações. Então, irmãos, nós precisamos conhecer os tempos. À medida que vamos vivendo mudanças tão rápidas e radicais como nós estamos vivendo nos dias de hoje. Sim ou não? Antigamente, eu disse aos pastores, antigamente nós tínhamos que repensar e reciclar o nosso ministério. Talvez a cada 5 anos nós tínhamos que sentar e discutir e repensar. Hoje, se nós não tomarmos cuidado, cada dia nós temos que repensar e reciclar nosso ministério e tentar entender, receber de Deus novas estratégicas e dinâmicas, porque o mundo muda rapidamente e a nossa juventude, essa geração que está vindo, recebe informações cada dia, cada instante, estão nos seus celulares, nos seus tablets, e estão recebendo informações, estão ouvindo, estão recebendo argumentos, é uma coisa tremenda. Esses dias, há tempos atrás, chamei os nossos pastores e disse: olha, nós precisamos começar a nos preparar melhor, porque daqui a pouco, essa geração que está vindo, vai começar a argumentar algumas coisas conosco, e nós precisamos nos preparar. Os nossos púlpitos precisam estar melhor preparados. Nós precisamos nos preparar melhor para pregar a palavra de Deus. Não podemos pregar a palavra de Deus como pregávamos há 30 anos atrás. Então, nós precisamos que Deus levante os filhos de Issacar em nosso meio. Gente entendida na ciência dos tempos, para que a igreja saiba o que precisa fazer e que direções a igreja precisa tomar. Amém, irmãos? Por isso, Salmo 74, versículo 9, o salmista diz assim, Salmo 74, 9: já não vemos sinais miraculosos, não há mais profetas. Olha só. E nenhum de nós sabe até quando isso continuará. Havia uma incerteza enquanto a tempo. Nenhum de nós sabemos até quando. Uma incerteza enquanto há tempo. Por quê? Porque não havia profetas no meio de nós. Não há profetas em nosso meio, há uma incerteza com relação a tempos. O que vai acontecer? O que vamos fazer? Que decisões precisamos tomar? Que direções precisamos tomar? Por isso necessitamos profetas. Graças a Deus porque temos profetas aqui hoje. Amém, irmãos? Temos profetas de Deus aqui hoje. Mas o Senhor quer que o seu povo saiba os tempos, que entenda os sinais daquilo que ocorrerá. Agora, a igreja, infelizmente, está sendo surpreendida. E a igreja não deveria ser surpreendida. Ela deveria estar preparada para viver cada tempo e ter cada estratégia de Deus para esse tempo. Por isso, Amós diz que Deus não fará nada sem avisar o seu povo. Eu sei que eu estou indo rápido porque eu sei que o tempo está apertado e eu tenho tanta informação aqui, né? Tanta coisa que está no coração da gente para falar. Mas devemos nos lembrar, por exemplo, do profeta de Deus. Em 1 de Reis, capítulo 20, versículo 22. Quando o exército da Síria veio para atacar e cercar o povo de Deus. Mas olha, primeiro lugar, 1 de Reis 20, 22, assim. Depois disso, o profeta foi ao rei de Israel e disse: fortaleça a sua posição e veja o que deve ser feito, pois na próxima primavera, isso é, na próxima primavera, quer dizer que eles estavam numa primavera, na próxima primavera, olha como o Senhor antecipa o tempo, e diz assim: na próxima primavera, o rei da Síria atacará de novo. Como é bom ter profeta, sim ou não, irmão? Na próxima primavera, o rei da Síria atacará de novo. Então eles tinham todo um período, toda estação, todo um ano para se preparar para o ataque do rei da Síria. Agora, vemos a história de Elias, lá em 2 de Reis, capítulo 6, versículo 8. 2 de Reis 6, 8. Ora, o rei da Síria estava em guerra contra Israel, e depois de deliberar com seus conselheiros, dizia: montarei o meu acampamento em tal lugar. Mas o homem de Deus mandava uma mensagem ao rei de Israel: evite passar por tal lugar, pois os arameus estão descendo para lá. Assim o rei de Israel investigava o lugar indicado pelo homem de Deus. Repetidas vezes Eliseu alertou o rei, que tomava as devidas precauções. Isso enfureceu o rei da Síria, que convocando seus conselheiros lhes perguntou: vocês não me apontarão qual dos nossos está do lado do rei da Síria?
tem que ter um espião aqui, não é possível. Respondeu um dos conselheiros: nenhum de nós, majestade. É Eliseu, o profeta que está em Israel. Ele revela ao rei de Israel até as palavras que tu falas em teu quarto. Até aquilo que você fala no teu quarto, ele revela para o rei de Israel. Oh, aleluia. Precisamos de profetas nos dias de hoje que antecipem as ações do inimigo. E a igreja esteja preparada para enfrentar cada inimigo que se levanta nos dias de hoje, e são muitos. Inimigos da igreja, da família, dos valores de Deus, da fé, se levantam, e a igreja está surpreendida. O que está acontecendo? Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? A igreja não deveria ser surpreendida. O inimigo está atacando, criando armadilhas, emboscadas, e a igreja está sendo surpreendida. O ministério profético, antecipa as ações do inimigo e prepara a igreja. Prepara a igreja. A questão, irmãos, não é quem está falando hoje. A questão não é quem está pregando isso, aquilo. Tem muita gente pregando muita coisa linda, muita coisa boa. Muita gente falando coisas lindas de Deus. A questão, irmãos, hoje necessitamos de verdade gente que ouve a Deus. Gente que ouve a Deus, que ouve e revela os planos de Deus à sua igreja. Esses são os profetas. Gente que sabe ouvir a Deus, gente que espera, gente que busca ouvir a Deus, gente que se dedica, que se esforça, que se santifica para ouvir a voz de Deus. Abraão, Deus falou algo a Abraão que é surpreendente. Por isso eu creio que Deus é geracional. Diz assim, Gênesis capítulo 18, versículo 19. Gênesis 18, 19. Olha só, diz assim: pois eu o escolhi, dizendo a Abraão, eu o escolhi para que ordene seus filhos. Olha só, para que prepare seus filhos, ordene seus filhos, e aos seus descendentes, que se conservem no caminho do Senhor. Foi uma missão, uma tarefa, foi uma ordem que Deus, é um imperativo. Aqui não é uma sugestão de Deus, é um imperativo divino, é uma ordem de Deus para Abraão. Você prepara seus filhos, ordena seus filhos, põe em ordem a tua casa. Diz outra versão, põe a tua casa em ordem, por todas as suas gerações, fazendo o que é justo e direito, fazendo, realizando, não é só palavra, é vida, é comportamento, fazendo, vivendo, fazendo o que é direito, para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe foi prometido. O Senhor diz a Abraão que trabalhasse, que se preparasse, ou que preparasse seus descendentes. E se queremos, irmãos, ver Deus cumprir o que falou a nós, porque assim, você vai trabalhar com seus descendentes, preparar os seus filhos e todos os seus descendentes, para que Deus faça cumprir o que Ele falou para você, Abraão. Se eu quero ver o que Deus falou ao meu respeito se cumprir, eu tenho que trabalhar e preparar a próxima geração, irmãos. Se nós queremos ver o que Deus falou à igreja acontecer, uma das coisas que precisamos fazer é preparar a próxima geração. É trabalhar. Essa geração tem que pegar a próxima geração pelas mãos e começar a caminhar. E começar a caminhar com essa nova geração, até que venha um processo de transição e soltemos das mãos e essa geração comece a caminhar. Porque vários de nós já passamos dos 50. Vários, não digo que sou eu. Então, o que pensava Deus quando falou isso a Abraão? Olha como Deus é geracional, irmãos. O que pensava Deus quando disse isso a Abraão? Qual era o plano de Deus? Se você vai em Mateus capítulo 1, você vê a genealogia de Jesus. E a genealogia de Jesus começa assim: registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. E no último versículo diz assim: Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Agora, escute bem, foram 14 gerações. 14 gerações depois nasceu Jesus. Se nós consideramos cada geração 40 anos,
foram 1600 anos depois, o Senhor estava preparando a casa de Abraão para o nascimento de Jesus Cristo. E segundo a tradição, não somente José, mas também Maria era descendente de Abraão. Isso é, Jesus nasceu num lar preparado em todos os sentidos. Jesus nasceu num lar que amava Deus, que andava em justiça e em verdade diante de Deus, porque Deus havia falado isso a Abraão há 1600 anos antes. Não é extraordinário isso, irmãos? Então, Abraão preparou sua descendência para a manifestação da glória de Deus. E nós precisamos preparar essa próxima geração para a manifestação da glória de Deus. E não somente isso, preparar essa geração para a volta do Senhor Jesus Cristo. Porque assim como Abraão teve que preparar seus descendentes para a manifestação do Senhor Jesus Cristo, para a vinda do Senhor Jesus Cristo, nós temos que começar a preparar as próximas gerações para a volta do Senhor Jesus. O profeta de Deus, irmãos, o profeta Malaquias, nos traz uma profecia que é muito usada nos dias de hoje. Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6, ele diz assim: vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias, antes do grande e terrível dia do Senhor. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para seus filhos, e os corações dos filhos para seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Quando os meus filhos me surpreenderam pedindo que eu os preparasse para o ministério, que eu lhes discipulasse, eu entendi esta palavra do profeta Malaquias. Eu vi como Deus estava voltando o coração dos meus filhos para mim. E eu tenho uma responsabilidade agora, de também entregar-lhes meu coração. Um chamado de Deus à minha vida. Entende, meus irmãos? O profeta aqui fala sobre a restauração do coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Isso envolve a união de pelo menos 2 gerações. Isso quer dizer que 2 gerações agora precisam estar juntas, precisam caminhar juntas, e precisa haver uma transferência, uma ministração. O problema, irmãos, é que o problema da igreja pós-moderna é que ela está impregnada com a ideia de independência e eu chamo de ineditismo, ou alguém poderia chamar de originalidade. Deus não exalta o ineditismo e Deus não exalta a originalidade, irmãos. Sabe por quê? Porque se nós procuramos uma visão nova, se nós oramos a Deus e pedimos a Deus uma estratégia diferente, para sermos diferentes e especiais, isso não vai acontecer, porque Deus trabalha com sucessão. O grande problema das pessoas quererem ser inéditas é que tem trazido muita heresia para a igreja nos dias de hoje. De quererem fazer algo diferente, não querem se sujeitar à visão de ninguém, não querem se colocar debaixo da visão de ninguém. Querem algo diferente, algo inédito, porque pensam que com isso podem mudar, podem revolucionar. E isso tem prejudicado mais a igreja do que ajudado realmente. Porque essa ideia independente, cada um anda na sua, cada um faz o que quer, cada um vai na direção que acha que tem que fazer, não tem ninguém, não dá contas para ninguém, não presta contas a ninguém, não está sujeito a nenhuma autoridade, não ora com ninguém, não é discipulado por ninguém. Então, Deus é um Deus de sucessão. Elias, Eliseu, Moisés, Josué, Abraão, Isaac, Jacó e outros mais. O que o ministério profético representa para a igreja hoje? Uma preocupação nós precisamos ter com essa próxima geração, meus amados irmãos. E hoje, o Espírito Santo colocou no meu coração, eu podia continuar aqui, mas eu quero me deter aqui um instante. Porque eu sei que talvez isso poderia ser feito em outro tempo, mas vai ser feito hoje, aqui e agora. Amém? Se os irmãos pudessem me ajudar, nós já estamos com fundo musical aqui, mas se os irmãos pudessem, alguém pudesse ajudar com o teclado aqui, ministrar. Eu quero fazer algo que o Espírito Santo colocou no meu espírito. Vamos nos colocar em pé em nosso lugar, por favor.
Louvado seja Deus, amém?